Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa terceira aula de família cristã. E nós estamos aqui verificando os fatores que influenciam a educação dos filhos em continuação. E dentro desses fatores de influência, nós temos aqui o próximo ponto, que é recompensas. Valorizar seus êxitos. Dentro da influência, os fatores que estão influenciando a educação dos filhos. A partir do momento em que o filho faz algo certo, em que ele tira uma nota boa, em que ele faz o que é correto, então, recompensas, elogios, reconhecimento é algo que vai estar auxiliando no desenvolvimento intelectual da criança, do filho. Entendeu? Um outro ponto, tarefas domésticas. Atribuição de tarefas. Fazer a cama, arrumar, né? Pôr a mesa, esfregar, limpar a casa e etc. Se o filho, a filha, eles fazem parte da família, do cotidiano, então existem tarefas domésticas. Até mesmo vai estar preparando o seu filho, a sua filha, para a vida. Atribuição de tarefas. Não, vai arrumar a cama, vai ajeitar a mesa, vai esfregar, vai limpar, vai lavar a louça, vai aprender aqui a cozinhar também. Então, são tarefas domésticas. Um outro ponto, aceitar, reconhecer e canalizar as diferenças entre o filho e os amigos de sua idade. Entender isso, reconhecer. Não faça comparações. Analise, verifique, tenha uma compreensão do teu filho e da tua filha, compreenda eles. Um outro ponto, unanimidade dos pais na hora de corrigir. Aí um pai, né, o pai ou a mãe fala não pode. E a criança, ela sabe usar a psicologia reversa. Ela vai lá, falou com o pai, não, vai lá para a mãe. Ou falou com a mãe, vai lá para o pai. Então, é importante ter uma consciência de que tem que existir uma unanimidade dentro do contexto da hora de corrigir, de correção. O não, o sim, puxão de orelha. De repente a mãe puxa a orelha e de repente o pai, ele não faz isso, tadinho, tadinha. Tem que ter unanimidade. Não pode um torcer ali a orelha e o outro não faz. Por quê? Um pai fica tirando a autoridade do outro diante do filho e da filha. Pensem nisso, analisem. O filho chegou, a filha chegou, a criança chegou. Mamãe, posso fazer? Você sabe que o pai está em casa. Para aí. Você perguntou ao seu pai? Você tem que saber. Você perguntou à sua mãe? Você tem que saber. Então é importante. O outro ponto. Uma atmosfera de carinho e respeito na
casa, que os pais o expressem entre eles e para com o filho. Uma atmosfera, um ambiente, um lar salubre, respirável, que a gente possa sentir o ambiente aconchegante. A criança, os filhos, precisam sentir esse aconchego do lar. É necessário que haja uma atmosfera de carinho, de amor, de respeito na casa. O respeito do pai para com a mãe, da mãe para com o pai, e assim ambos para com o filho, e sucessivamente. É importante essa compreensão e fazer dessa forma. A educação do filho, da filha, depende dessa atmosfera, o ambiente do lar. Um outro ponto, fazer a coisa certa, sem ter duas caras, tanto em casa, fora de casa. Por quê? Dentro de casa e fora tem que ser somente um tipo de cara, somente uma maneira de agir. Por quê? A criança percebe a hipocrisia e no seu psicológico a criança toma nota. Ela está vendo ali o desenvolvimento, está verificando a hipocrisia. Então, aquela história de a criança ver que o pai ou a mãe são seres angelicais no ambiente da comunidade religiosa, no ambiente de igreja. E de repente, em casa é o inferno. Na igreja é mistério, é uma língua santa. Em casa não tem língua santa. Então a criança percebe isso. Então o que eu estou falando para os irmãos? Que como pais sejamos o exemplo, que tenhamos somente uma face e não duas faces. Um outro ponto que nós temos aqui, reconhecer as falhas quando a tivermos cometido, pedir perdão. Cometeu a falha, errou, reconheça o seu erro. Aprenda, saiba pedir perdão. É importantíssimo. Ah, mas eu vou pedir perdão para a criança. Se você errou com a criança, mostre a questão de reconhecimento de erro e peça perdão, desculpas, explique que você errou e que toda vez que alguém erra dessa maneira, uma criança erra, tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão, tem que reconhecer o seu erro, as suas limitações. Um outro ponto que nós temos aqui, não permitir a falta de respeito com a mãe, com o pai e entre os irmãos. Isso aí já está bem claro. Não permitir a falta de respeito. Vou fazer o quê, pastor? Vou matar? Não. Mas seja uma autoridade.
Não estou falando de uma tirania, mas uma autoridade dentro de sua casa, a esse respeito. Um outro ponto que nós temos: diversidade de castigos. Tirar temporariamente a mesada, os jogos, o computador, os games, a televisão, os celulares, acesso à internet, Wi-Fi e etc. São as diversidades de castigos. Os castigos devem ser úteis e equilibrados. Cumpri-los com responsabilidade, sem violência física ou degradante. Corrigir não significa ser violento. Deus disciplina ao que ama e o trata como filho. Aquele que evita a disciplina, a seu filho aborrece. É necessário o domínio próprio. Domínio próprio. Não é escureceu a vista ficou vermelha e peguei ali o cinto, peguei o chinelo e acertei de qualquer jeito. Isso não é certo. Fazer dessa forma é uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa sem domínio próprio. E fica de olho no ECA, tá? Fica de olho no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas é minha autoridade, sim, correto. Inclusive a Bíblia, ela fala para a gente estar corrigindo a criança com o uso da vara, mas não é espancar. Tem que haver a dosagem certa em tudo. E o último ponto aqui nesse nosso contexto: ensinar os filhos as disciplinas espirituais. A leitura da Bíblia continuada, a oração, o perdão, o congregar-se. É preciso ser criativo e dinâmico ao fazê-lo. Usar livros edificantes. Então, o que nós falamos aqui agora? Ensinar às crianças, aos filhos, as disciplinas espirituais, o contexto de vida cristã. Não faça o teu filho, a tua filha, ter raiva de Deus, raiva da Bíblia, raiva de igreja, por culpa sua, por falta de sabedoria. Vou bater porque Deus não gosta da sua atitude. O que Deus tem a ver com o espancamento? Porque você é isso, é aquilo, e a igreja não aceita isso, Deus não vai aceitar. A pessoa vai ter o desenvolvimento mental da criança, a atitude é ter raiva da fé, ter raiva da vida cristã. Então tem que ter sabedoria, fazer da maneira certa. Muitos pais erram e erram feio. Por isso aqui, essa nossa aula sobre família cristã. Um outro ponto que nós temos aqui nesse momento: os perigos que rondam o casamento. Agora o negócio vai pegar um pouquinho mais, porque deixamos agora, terminamos de falar sobre a educação dos filhos e vamos ver os perigos que rondam o casamento. O que um casal deve fazer
para se prevenir dos perigos que rondam o casamento. Na vida conjugal moderna, o casamento de longo prazo está cada vez mais raro. As pressões são descaradas no sentido de se trocar de parceiros e parceiras. Trocando de parceiro e parceira como quem troca de roupa. Vemos casos de maridos já de certa idade sendo pressionados para conseguir algo melhor, porque suas esposas já não são tão jovens, nem tão sexy. E o cidadão tá aí, maracujá, né, na gaveta, e tá querendo a novinha. Ou a mulher querendo um novinho. Não tem lógica. Nós estamos falando aqui, a nossa matéria, família cristã. No mundo é tudo doido. Agora, na vida em Deus, na vida cristã, na nossa vida de fé, as coisas são equilibradas. Vamos continuar. Na vida, há situações que nos chamam e nos desafiam a uma batalha feroz. A luta para proteger o casamento, o compromisso conjugal e a fidelidade é uma delas. Hoje em dia, para fundamentar a decisão de envelhecer juntos, o casal precisa planejar uma estratégia. É interessante que o sentido é ter uma pessoa ao lado. O sentido é o envelhecimento juntos, um cuidando do outro. Ao contrário de seguir as tendências da sociedade contemporânea, vamos planejar como proteger nossos casamentos. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Para nos ajudar a atingir este imperativo dito pelo próprio Jesus, podemos usar nossas cabeças, né, pensamento, e identificar na palavra diretrizes e sugestões para proteger nossos relacionamentos conjugais. Vamos ver Provérbios, capítulo 5 ao capítulo 7. Nos 3 capítulos a seguir, nossos próximos 3 pontos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos. Graça e paz em Jesus.